Olá pessoal, vamos dar início a mais um vídeo. Ainda nós vamos estar falando sobre métodos numéricos que visam buscar uma solução aproximada para uma raiz de uma função. Tá? Então, na última aula, a gente viu o método da pixsecção, né? Onde o resumo dele, basicamente a base dele, era o teorema do valor intermediário. Hoje, aqui, nós vamos falar sobre o método do ponto fixo, tá? Então, vocês vão ver que nesse primeiro vídeo aqui, eu vou fazer um vídeo um pouco mais curto, apenas com algumas ferramentas iniciais sobre esse método, alguns passos iniciais, e num segundo vídeo, eu vou estar falando para vocês de uma forma mais detalhada com um exemplo, como a gente resolve um exemplo utilizando aí o método do ponto fixo, beleza? Vamos lá. Bom, antes disso, a gente precisa saber primeiro o que é um ponto fixo de uma função. Então, considere aí, pessoal, uma função f de A até B fechado, na reta, uma função, certo? Então, dizemos que um ponto C ali de AB é um ponto fixo para essa função, se f de C é igual a C. Em outras palavras, basicamente um ponto fixo são pontos fixos de uma f, são pontos que são fixados pela própria função. O próprio nome já diz, ou seja, f do ponto é ele mesmo. Perfeito? Então, o que nós temos? Com essa noção de ponto fixo, essa ideia de ponto fixo, vamos adiante. Então, o resumo aqui, pessoal, desse vídeo um pouco mais breve é o quê? Qual é a ideia, panorama geral desse método? Primeiro, dado uma f que você quer encontrar uma solução aproximada dela, encontrar uma raiz aproximada, o que nós temos que fazer? Primeiro, nós vamos transformá-la numa cara de ponto fixo. Tá? Já vou explicar isso daqui a pouquinho. Então, a moral da história é essa. Meio que não pegar uma f, maquiar ela, transformar ela em uma outra cara, e é essa cara dessa função f maquiada, transformada, que vai ser útil para a gente poder aplicar o método do ponto fixo. Tá? Então, basicamente, esse é o primeiro passo. Dado uma função que você quer encontrar a raiz, primeiro a gente transforma ela, a gente maqueia ela numa cara aonde a gente vai poder aplicar o método do ponto fixo. Uma vez feito isso, a gente vai olhar. Vocês vão ver que cada função, dependendo da cara dela, tem várias formas de ser transformada. Então, a gente vai olhar para o método e escolher qual dessas formas que foi criada que vai servir para a gente aplicar o método. Tá? Então, depois do passo 2 aí, pessoal, o passo 1 era essa questão da transformação da f, o passo 2 é aplicar o método. Aplicar o método, vocês vão ver que é muito simples. Tá? O mais difícil desse método é pegar a f, transformar ela em todas as possibilidades que você pode nessa cara de ponto fixo que eu vou explicar para você já já, e usar as hipóteses do teorema, que é o método de ponto fixo, para escolher qual dessas transformações que vai ser a que nós vamos utilizar. Correto? Uma vez feito isso, aplicar o método depois é muito simples. Vamos ver que é muito simples. É só dar um chute inicial qualquer e aplicando o método repetidas vezes, a gente já vai obter já uma boa aproximação para a raiz da nossa função f. Então, basicamente, o que eu vou fazer nesse vídeo com vocês é o quê? Dar uma ideia inicial de como pegar uma função e transformá-la, maquiar ela, no caso, na cara de ponto fixo. Quando eu falo isso na cara de ponto fixo, vai ser na cara que a gente tem que aplicar, que a gente pode utilizar o método de ponto fixo. Certo? Vamos lá. Bem simplesinha a ideia, pessoal. Vamos lá. Então, considere essa equação que está aparecendo aí para vocês. X ao cubo menos x menos 5 igual a zero. Então, o passo 1 que eu falei para vocês agora há pouco, ou seja, transformar a função em todas as formas possíveis, na forma de ponto fixo, basicamente é o quê? Pegar a função em questão, que você quer calcular a raiz, e o quê? Primeiro, isolar o x de todas as formas possíveis, certo? Então, é isso que nós vamos fazer. Bom, uma primeira forma que a gente pode fazer o isolamento de x aí, vou estar chamando de i aqui, a primeira forma,
olhando para aquela função que está ali, é a forma mais simples, pessoal. Somente jogando o menos x para o outro lado da igualdade. Então, o que a gente vai obter? X ao cubo menos 5. Então, eu passando o menos x para o outro lado, vai ficar igual a x. Certo? Então, isolei o x. Então, o que sobrou desse lado aqui vai ser considerada a minha função. Opa, ficou feio esse φ meu aqui. Vai ser considerada como a minha função maquiada. Perfeito? Aqui eu vou estar chamando de φ1 porque a gente vai conseguir isolar de mais formas possíveis. Então, isolei x da forma mais simples possível. Tem mais jeitos? Tem sim. Qual seria uma outra forma? Certo? Cada um, pessoal, quando for fazer esse tipo de coisa, vai ter uma estratégia aqui, né? Mas eu sempre parto dos mais simples e vou dificultando aí. Qual seria a outra forma? Bom, a outra forma é isolar o x que está presente no x ao cubo. Então, basicamente, estou fazendo o quê? X ao cubo igual a quem? X mais 5, ou seja, eu só passei o menos x e o menos 5 para o outro lado da igualdade. Feito isso, eu extraio a raiz cúbica, correto? Vai ficar quem? X é igual a quem? A raiz cúbica, vai ficar um pouco feio aqui, pessoal, de quem? De x mais 5. Perfeito? Legal. Então, essa é uma outra forma de escolher uma φ, ou seja, de transformar a minha função na cara de ponto fixo. Beleza? Beleza. Tem mais jeitos? Tem mais algum jeito que vocês sugerem? Tem sim, pessoal. Tem um terceiro jeito, que é basicamente, eu vou pegar a mãozinha aqui e fazer o quê? Pegar esse x ao cubo e esse x e colocar em evidência o próprio x. Então, vamos fazer aqui para vocês entenderem. O item 3 aqui. Seria como? Eu vou pegar o x ao cubo. Então, aqui eu vou escrever a função de novo para vocês entenderem. X ao cubo menos x. Então, pessoal, aqui está aparecendo menos 5, né? Então, eu já vou passar o 5 para o outro lado da igualdade. Perfeito? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar em evidência o x ali no x ao cubo. Menos x. Vai ficar como? X ao quadrado menos 1. Perfeito? Isso igual a 5. Eu não quero isolar o x, então o que eu faço? Eu passo x quadrado menos 1 dividindo. Então vai ficar quem? X. Opa! Escrever um pouquinho melhor. X igual a quem? 5 sobre x ao quadrado menos 1. Perfeito? Então, isolei o x. Então, esse cara que sobra aqui seria uma terceira forma de eu isolar o meu x. Tem mais alguma forma? Não tem, né? Então, pessoal, a primeira coisa que vocês têm que identificar é o quê? A partir de uma função dada, você isola o x de todas as possibilidades. Então, isolei o x, o que sobrou é a minha função φ. Então, isola de todas as possibilidades. Então, nesse caso, eu tenho 3 possibilidades, tá? Na hora que vocês forem aplicar o método, vocês vão ver que, por exemplo, essa é uma equação de grau 3. Eventualmente, eu não sei o certo aí, mas eventualmente ela vai ter 3 raízes ou menos, né? Então, nesse caso, pessoal, nesse caso, se ela tem 3 raízes, por exemplo, você consegue calcular as 3 raízes utilizando esse método. Mas, para cada raiz, vai ser importante você identificar qual dessas φs que você acabou de escrever que vai ser a que se enquadra nas hipóteses do método. Tá? Isso a gente vai deixar vai ficar mais claro no próximo vídeo, quando a gente fizer o exemplo. Mas já adiantando para vocês, qual é a ideia? Ou seja, primeiro, pego uma função, reescrevo ela de todas as formas. Perfeito? Beleza. Todas as formas na cara de ponto fixo, ou seja, isolando o x. Segundo passo seria o quê? Analisar primeiro qual intervalo que está a minha raiz. Beleza, então você vai ter um intervalo que vai ter a raiz ali dentro. Agora, verificar, olhando o método, qual dessas φs funciona para esse intervalo que está a raiz e funciona o método.
tá? Então, ou seja, você vai ter um intervalo e você vai ter que olhar, por exemplo, para essas três funções, quais dessas três se adequam ao método para eu poder calcular a raiz, tá? Mas como é o método, pessoal? Deixa eu só dar uma ideia para vocês aqui, uma pincelada. O método é o seguinte, o teorema ele diz o seguinte, esse teorema, pessoal, nada mais é que o próprio método de ponto fixo, tá? Então você pega a φ, pessoal, a φ já é a função maquiada da f, tá? Conforme a gente escreveu ali, eu coloquei φ1, φ2, φ3, mas essa φ aí é qualquer uma daquelas que está aparecendo ali na tela anterior. Então, se ela for contínua com derivada contínua, então como que você escolhe qual daquelas vai funcionar? Então, para aquele intervalo que tem a raiz, a filhinha, então aí, pessoal, aqui está o ponto crucial, ou seja, a filhinha de x tem que ser menor do que 1. Desculpa, pessoal. Então, naquele intervalo que você quer encontrar a raiz, aquela φ, na hora que você derivar ela, tem que ser menor do que 1. Então, esse vai ser o critério que você vai utilizar para escolher qual daquelas φs ali que vai funcionar o processo. Então, você vai pegar a φ lá, pega uma delas, deriva. Deriva e joga os pontos do intervalo que você tá querendo encontrar a raiz. Se for menor do que 1, legal, então você vai conseguir aplicar o método. Como que funciona esse método? Muito simples. Como é? Primeiro, pega um ponto qualquer dentro do intervalo AB, que é o intervalo que vai estar a sua raiz. O que você faz? Qualquer um deles. Pode ser o A, pode ser o B, ou um valor no meio. O que você faz? Escolhe um deles. Joga na φ que funciona, ou seja, joga na φ que satisfaz o método, ou seja, que a derivada dela é menor do que 1. Jogou na φ, você vai obter um valor, que é um próximo valor. Pega esse próximo valor, joga φ, aplica a φ de novo, você vai obter um próximo. Aplica a φ de novo, aplica a φ de novo, aplica a φ de novo. Então, a cada passo que você está aplicando a φ, você vai estar criando uma sequência de pontos, vários pontos. O que o item B está dizendo aqui é o seguinte, que lá longe, lá no infinito, esses pontos, eles dão o C. E esse C aqui é a solução de f de x igual a c. Em outras palavras, pessoal, se você aplicar esse processo repetidas vezes, ou seja, dá um chute qualquer, aplica a φ, o resultado que você obteve, aplica a φ de novo, e aplica a φ de novo, e aplica a φ de novo. Assim você vai aplicando a φ, lá longe, por um n muito grande, o que ele está te dizendo? Que o valor que você vai obter lá na frente nada mais é que a raiz da função f inicial, certo? Da função f, e não da função maquiada. Perfeito? Então, eu sei que pode ter ficado um pouco confuso à primeira vista aqui, pessoal, mas no próximo vídeo que a gente vai resolver um exemplo, eu vou fazer passo por passo de novo, pegar uma função, vamos reescrever ela de todas as formas possíveis, vamos identificar qual é a função, qual φ apropriada para aplicar o método, ou seja, qual φ que vai se enquadrar nas hipóteses desse teorema que está aparecendo aí na tela de vocês, e com a φ apropriada, a gente vai aplicar o método. Tá? Então, moral da história. O método, a parte mais difícil dele é pegar a função f inicial que você quer encontrar a raiz. O mais difícil é você transformar ela, maquiar ela, na cara de ponto fixo. Foi aquele serviço que a gente fez ali agora há pouco. Feito isso, ou seja, escreveu a f de todas as formas possíveis, escreveu todas as φs possíveis, o que você faz? Aí depois é o quê? Para cada uma daquelas φs, você vai pegar elas e ver qual funciona no teorema, ou seja, qual função φ que você pode aplicar o método de ponto fixo, tem esse critério, que a derivada dela tem que ser menor do que 1, para aquele intervalo que você quer encontrar a raiz daquela função f inicial. Tá? Como eu disse, pessoal, é mais uma ideia inicial, mas para vocês conseguirem separar bem essa ideia, que a primeira etapa desse método é o quê? Pegar a f e escrever ela de todas as formas na cara de ponto fixo, certo? Então esse é o primeiro passo do método, por isso eu quis fazer um vídeo separado. O próximo vídeo a gente vai avançar um pouco mais.
Além da gente já partir com essa ideia da função maquiada, a função transformada, a gente vai depois aplicar o método em um exemplo. Perfeito? Espero que vocês tenham entendido, pessoal. Eu sei que essa parte é uma parte um pouco confusa, um pouco mais demorada, né? Mas no próximo vídeo com um exemplo, vocês vão ver que as coisas vão ficar mais claras. Então, sugestão que eu dou para vocês já na próxima aula é terem também, deixar a calculadora no jeito aí, toda organizada, né? Que vão começar a aparecer muitas contas para vocês aí. Perfeito? E claro, sempre verifiquem todas as contas que eu estou fazendo aqui nos vídeos. E se tiver algum erro, por favor, me avise. Perfeito? Então, pessoal, tudo de bom para vocês. Qualquer dúvida é só me chamar. Um abraço a todos.